Boas pessoal, eu sou o Pedro e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje estamos aqui para mais um Viciado Comenta e meus caros amigos, hoje quero falar com vocês em relação aqui a mais um assunto que um dos meus seguidores me chamou a atenção para ele e eu achei que seria bastante pertinente fazer esta análise a um tarifário específico da Vodafone, precisamente nesta altura em que andamos a discutir a questão dos tarifários que são ilimitados, mas depois têm limites e que isso vai contra as normas da ANACOM, e eu vou-vos mostrar como é que é possível vocês continuarem, apesar de respeitarem as regras da ANACOM, vocês simplesmente fintarem completamente as regras e ninguém vos poder dizer nada. E essa esse tem sido o cerne da minha questão. O que eu quero, acima de tudo, dizer nestes meus vídeos a vocês é o seguinte: eu não vos tiro a razão do assunto, eu só quero que vocês percebam que se estas coisas acontecem é porque as normas são suficientemente ambíguas para dar margem a que façam o que querem. É muito fácil fintar as regras da ANACOM e eu vou-vos mostrar um exemplo claro em como as regras da ANACOM são facilmente ultrapassáveis com uma finta de corpo. Nem é preciso uma finta muito evoluída, basta uma finta de corpo e a ANACOM passa e tu segues em frente. Meus amigos, vamos então aqui olhar, estamos aqui no site da Vodafone e vamos olhar para banda larga móvel. Já que nós estamos todos a falar de que temos que utilizar os serviços de banda larga à maluca, temos acesso a tudo, eu vou-vos mostrar um exemplo comercializado pela Vodafone da verdadeira banda larga móvel. Porque nós hoje em dia, em 2026, tendo em conta a evolução dos smartphones, tendo em conta os preços e a evolução dos próprios tarifários móveis normais, nós borrifámos-nos para este tipo de tecnologias da banda larga móvel, do routerzinho que as operadoras nos forneciam para nós termos acesso à internet fora de casa, seja nos nossos tablets, seja nos nossos PCs, nos nossos portáteis, fosse onde fosse, nós andávamos com estes equipamentos antigamente, alturas em que estes equipamentos supostamente tinham muito mais internet do que os nossos dados móveis, que eu lembro-me bem de ter 10 GB, 5 GB, que ia ter 1 GB por mês na Novo, portanto a nossa realidade é completamente diferente daquela que é hoje, onde nós andamos com cartões nos nossos telemóveis que são ilimitados, ou que têm 500 GB, ou que têm 1 TB, ou que têm coisas desse género. E, portanto, esta era a nossa realidade, esta é a verdadeira internet móvel. E eu venho-vos mostrar, porque nos primórdios deste problema todo dos dados móveis, os problemas da política de utilização responsável, os problemas das limitações de velocidade, os problemas dos enganos com os tarifários ilimitados começaram aqui, neste tipo de serviços, e não nos nossos telemóveis. Porque nós, nos nossos telemóveis, ainda não tínhamos democratizado este tipo de volumes de tráfego e portanto nós nem sequer sabíamos que tínhamos aquele giga e acabou a conversa, ou aqueles 5, ou aqueles 10, ou o que fosse, ok? Aqui não, aqui começaram a aparecer as ideias dos tráfegos ilimitados, só que nós quando estávamos a utilizar a internet de banda larga móvel, ou seja, quando estávamos a usar dados móveis, vamos dizer assim, num computador ou noutro tipo de dispositivo, os nossos consumos eram substancialmente maiores que aqueles que eram no nosso telemóvel, portanto era muito fácil nós chegarmos a um ponto em que as operadoras diziam calma que isto é muito tráfego e limitavam-nos, percebem? Bom, estamos aqui no exemplo da Vodafone, que ainda hoje resiste com este tipo de serviços, e reparem nos nomes dos tarifários aqui dos senhores. Chama-se Vodafone Go Total. Vodafone Go Total, e depois tem o nome dos dias, não é? Portanto, 15 dias, 20 dias, 35 dias, depende, porque isto são aqueles tarifários pré-pagos, que imaginem que eu vou de férias tempo aonde, quer levar isto, quer 15 dias, chega aqui e contrato isto de 15 dias. Pronto. Aqui no caso, nos pós-pagos, ele não está a aparecer aqui o nome, mas vocês depois aqui nesta indicação vão perceber que os tarifários chamam-se Vodafone On. Está bem? Portanto, aparece aqui o Vodafone Go Total e o Vodafone On. Ou seja, se nós formos olhar aquilo que a ANACOM disse à época, a Vodafone dizia assim: a expressão ilimitada utilizada para designar, anunciar e caracterizar diversas ofertas, nomeadamente as disponibilizadas pelos prestadores de acesso à internet, deve ter o significado que lhe atribui o utilizador normal, isto é, sem limites ou restrições. Ok? Pronto. O que é que isto significa e o que é que eu vos quero dizer com isto? Estes tarifários não são denominados tarifários ilimitados. Porquê? Um chama-se Vodafone Go Total e o outro chama-se Vodafone On. Mas, subrepticiamente, a Vodafone coloca aqui em baixo a indicação de todo o tráfego incluído. Quer seja no caso dos tarifários pré-pagos, quer seja nos tarifários pós-pagos. Todo o tráfego incluído. Se vocês verem aqui a norma que foi publicada a 23/6/2014, diz que assim, admitir que as empresas possam simultaneamente qualificar e publicar uma oferta como ilimitada, de tráfego ilimitado ou outra expressão que leve os utilizadores a tirar a mesma conclusão quanto ao seu significado e no contrato ou em outra sede prever restrições a essa oferta é paradoxal e induz os utilizadores em erro.
A Vodafone está a fazer isso. A Vodafone está a publicar uma oferta como ilimitado ou tráfego ilimitado aqui. Peço desculpa, o tarifário não se chama ilimitado. Simplesmente diz aqui em baixo que é todo o tráfego incluído. E vamos aqui em baixo. Vamos ler aqui em baixo porque há aqui mais coisas que são interessantes, ok? Se vocês verem aqui esta barra, não pode ser designada como oferta de tráfego ilimitado, oferta de chamadas SMS ilimitadas ou outra expressão suscetível de induzir os utilizadores na mesma conclusão quanto ao seu significado, como seja sem limites, sem restrições, quanto à classificação das ofertas, infinito, infindo ou absoluto, quanto à classificação dos tráfegos das chamadas, a disponibilização de serviço em que ocorra condicionamento da sua utilização para além das situações justificadas daquela questão da PUR. Está aqui a ser dita alguma destas palavras que estão aqui ditas? Diz assim, não, ou outra expressão suscetível. Para mim, particularmente, todo o tráfego incluído é suscetível de dizer que é ilimitado. Não é? Se eu chegar aqui e disser assim, é bar aberto, é bar ilimitado, ou é bar com todo o consumo à descrição, é tudo a mesma coisa. Mas é que a Vodafone não diz que este serviço é ilimitado. A Vodafone não diz que este é o Vodafone Ilimitado Service. A Vodafone não diz nada. A Vodafone só diz assim, este é o serviço Go Total. E depois neste Go Total temos o 15, temos o 20 e temos o 35. Aqui, por acaso o nome não aparece, deve ser aqui por causa da questão da formulação do site, meteram aqui a promoção, tiraram isso. Mas aqui chama-se tarifário ON. E neste tarifário ON diz que tem todo o tráfego incluído na rede 5G. Portanto, tem a tecnologia 5G disponível e tem todo o tráfego incluído. Isto vai contra aquilo que a Anacom publicou. Vai e não vai. Porque ao fim e ao cabo a Vodafone não está a dizer-vos que o tarifário se chama ilimitado. Vocês é que estão a ver ali em baixo que diz todo o tráfego incluído. Porque a Vodafone acredita que isto é todo o tráfego incluído. E agora vocês vão dizer assim, Pedro, mas espera aí, estás aí a gritar, mas o que é que aconteceu? Se vocês forem abrir os detalhes, por exemplo, no Go Total, que é este aqui do pré-pago, se vocês verem cá abaixo, vocês vão ler aqui, a Vodafone poderá monitorizar a utilização do serviço de modo a evitar que da sua utilização decorra um risco para a segurança ou a integridade da rede. Após ultrapassados os 200 GB de tráfego mensal, a velocidade de acesso à internet será reduzida para 10 megabits. Tráfego mensal. 200 GB de tráfego mensal. O que é que diz aqui? Todo o tráfego incluído. 200 GB de tráfego mensal. Mas tu vais ficar sem serviço? Não vais. Simplesmente vais ver a tua velocidade a ser restringida para 10 megabits. Estes 10 megabits são suficientes para tu fazeres a tua vida? Provavelmente são. Mas também são suficientes para te dizerem que não te estão a limitar o serviço. Ou seja, que não te estão a acabar com o serviço como, por exemplo, a U está a fazer hoje, em que te deixa quase com zero. Só que a U está-te a dar, neste momento, 361 GB por dia. E tu estás a levantar escândalo. Mas, entretanto, a Vodafone dá-te 200 GB por mês, a partir dos quais te limita a velocidade para 10 megas. Portanto, ter uma velocidade de 10 megas num serviço 5G é só ridículo, não é? Mas continua a ser utilizável, que vocês continuam a ter. Mas onde é que está escrito aqui que diz assim, na mesma ordem de ideias era, então isto devia de ser o tarifário Vodafone Go Total até 200 GB por mês, não é? Porque, entretanto, este tarifário que diz todo o tráfego incluído é todo o tráfego incluído até aos 200 GB, a partir daí tens todo o tráfego incluído com 10 megabits. E se vocês forem ver, por exemplo, o outro tarifário do pós-pago, não é? Que diz aqui na mesma todo o tráfego incluído, cá em baixo vocês vão encontrar uma coisa ainda mais engraçada. Porquê? Porque este supostamente é de utilização regular, este supostamente é aquele que vos vai permitir ter durante o mês inteiro o serviço, e estou-vos a dar exemplos, por acaso, quando foi as depressões Christine, foram este tipo de serviços que a Vodafone andou a distribuir ao pessoal, para o pessoal ter acesso a alguma internet. Aqui neste caso não só se mantém os 200 GB da suposta limitação que eles vão criar, como a velocidade que vocês têm depois dos 200 GB cai para metade. Enquanto que no outro são 10, aqui é 5. Ok? Portanto, isto vai ou não vai contra aquilo que a Anacom aqui diz? A Anacom aqui é clara. A Anacom diz assim, vocês não podem chamar, diz aqui, ou as ofertas disponibilizadas pelos prestadores do serviço são apresentadas como estando sujeitas a um limite de tráfego e neste caso será lícito restringir ou impedir o tráfego ou a utilização dos serviços quando for atingida a capacidade contratada, entendendo-se como tal o volume de tráfego, quantidade máxima de chamadas e SMS estipulados, ou as ofertas disponibilizadas pelos prestadores são designadas como tráfego, chamadas, SMS ilimitada e neste caso a admissibilidade de restrição é dificilmente concebível, ok?
que é que eu estou com isto a querer dizer? Reparem que a situação aqui, no caso da Vodafone, é ainda mais lesiva do que a situação na U. Tu consegues viver muito mais facilmente com um serviço em que tens 361 GB à velocidade total todos os dias, a partir do qual tens uma restrição, do que teres um serviço que, vamos imaginar, 200 GB. Vocês fazem aqui este teste na Vodafone, estão todos contentes e felizes da vossa vida, entretanto levam com 200 GB de consumo, os mesmos 200 GB que vocês faziam noutra circunstância qualquer, o download de um jogo, uma atualização, uma coisa qualquer que vos apeteça, e a partir daí, desde esse dia até ao próximo período de faturação, vocês ficam restringidos à velocidade de 10, se forem um tarifário pré-pago, ou de 5, se for um tarifário pós-pago. Mas, entretanto, o tarifário não se designa como sendo ilimitado. O que está dito que é todo o tráfego incluído na questão dos dados móveis. Mas isto enquadra-se ou não se enquadra? É dúbio ou não é dúbio? Não sei. Percebem? Mas isto está cá há anos. Passaram-se 12 anos desde o dia em que a Anacom anunciou esta questão. Passaram-se 12 anos. Portanto, precisamente, desde a decisão final sai em 23 de 6 de 2014. Passaram-se 12 anos. Mudou-se de presidente da Anacom várias vezes. E não houve ninguém que tivesse capacidade de fiscalizar este tipo de coisas. Em 2026, no site da Vodafone, vocês têm este tipo de aberrações. Mas, no entanto, estamos a criar conversa porque há um tarifário que subrepticiamente vos limita aos 361 GB por dia. Mas vocês têm coisas muito mais gritantes e que acontecem em todo lado. O que é que eu quero com isto dizer? Quero desculpar a nós ou a U? Não quero. O que a nós e a U estão a fazer também é para acabar. Ok? Mas a questão é, nem a nós vai fazer isso, nem a Vodafone vai tirar o que está aqui há 12 anos, porque simplesmente não tem que o fazer. A Anacom não regula. A Anacom não olha para estas coisas e diz, meus amigos, pá, vocês têm aqui uma indicação, eu sei que sim senhor, vocês não estão aqui a dizer que o tráfego é... É que reparem, a questão é, o tarifário não se chama ilimitado. 2, está específico nas condições que tem esta restrição. 3, o vosso serviço não fica, ou seja, não deixam de ter serviço, ficam restritos. Agora a questão ao contrário. Aparece nas condições, logo, em letras garrafais e em negrito, que diz todo o tráfego incluído, levando em erro, provavelmente as pessoas que não leem as letrinhas pequeninas, é problema que é deles. Segundo ponto, ao contrário, portanto, aqui do lado da Anacom, esta limitação acontece independentemente do local onde vocês estejam, porque o que diz aqui é, se estiveres em Trás-os-Montes, se estiveres em Lisboa ou se estiveres no Porto, a partir do momento em que tu gastares os 200 GB, vais de vela, ficas com 10 ou com 5 de dados, de velocidade de dados. Portanto, é isto, ou 10 megabits ou 5 megabits, dependendo do tarifário que tu tiveres, é o KK. Percebem ou não? Ou seja, isto vai tudo contra, mas depois há outras coisas em que eles dizem, não, mas olha, e por exemplo, esta limitação não acontece por um tempo considerado o necessário para não haver esgotamento da rede, vai acontecer-vos para sempre. A partir do momento em que vocês gastarem os 200 GB, isto e muito provavelmente só levanta no próximo período de faturação. E porquê é que eu digo muito provavelmente? Porque isso também não está designado, não está na nós, não está na Vodafone, não está em lado nenhum. Percebe o que é que eu estou a querer dizer? Mas eu só quero é que vocês se concentrem na verdadeira causa. É mau estes tarifários terem este tipo de coisas. E vocês agora estão a começar a reparar nestas coisas porque os nossos telemóveis hoje em dia permitem atingir este tipo de consumos. Porque antigamente isto é mal antigo. É mal muito antigo. Mas este mal só existe por causa de uma entidade. Chama-se Anacom. A Anacom permite há 12 anos que este tarifário aqui esteja ou similares. Certo? A Anacom permite que estas coisas aconteçam. As coisas estão pseudo-enquadradas naquilo que a Anacom regula. Estão pseudo-enquadradas. Vejam que eu encontrei aqui coisas como, por exemplo, o tarifário não se chamar ilimitado. Vejam que eu encontrei aqui certas coisas que dizem... Não, olha, reparem, eu nem sequer chamei isto de ilimitado. Veja lá, eu não pus as palavras que vocês puseram lá. Eu, se calhar, então não entendi bem aquilo que vocês disseram. Reparem, não escrevi lá ilimitado. Não escrevi lá que não tem limite. Disse só que está tudo incluído. Não escrevi lá infinito, infindo, absoluto... Não é? Que vocês disseram lá, pá, peço desculpa, eu li isso, dizia, vocês até dizem aqui, ou outra expressão que tenha suscetível de induzir. Epá, eu achei que esta expressão não era suscetível de induzir. Eu disse, epá, está todo o tráfego incluído, pronto, está tudo incluído no 5G. Reparem, vejam aqui, eu estava a dizer, que diz aqui, 5G dados móveis,
todo o tráfego incluído. Mas não é tudo, é tudo incluído no 5G. Estão a perceber ou não? Estou a dizer que eu estou a disponibilizar aos meus clientes o acesso ao 5G e todo o tráfego deles está neste 5G. Estão a perceber? Se nós quisermos ser sonsos e ridículos, o número de defesas, de artifícios que é possível criar com este tipo de propostas. Reparem, é que não tenham absoluta dúvida nenhuma que por parte das operadoras, as operadoras fazem isto com pensamento. Isto é tudo pensado, certo? E venham, nós até podemos dizer assim, pá, eu sou contra isto, eu acho que está mal, eu acho que as operadoras não podem fazer isto é enganar os consumidores, isto é não sei o quê. Vocês podem achar o que vocês quiserem. Aqui no Viciado Comenta vocês vão encontrar as opiniões que são a verdade. Não é só nós estarmos a criar cenários em que eu gostava de viver. Eu posso criar o mundo dos unicórnios, mas eu não vivo no mundo dos unicórnios. Percebe o que é que eu estou a dizer? O que está aqui e o que eu vos disse aqui e o que eu vos mostrei aqui é a realidade. Se isto existe é porque a Anacom permite. Se a Anacom quiser, avança com mais uma análise a esta questão e lança uma decisão final com muito, mas mesmo muito mais capacidade de persuasão. Dizer, não pode constar em nenhum lugar do site indicações suscetíveis a que o tráfego é ilimitado, a que diga todo o tráfego incluído, a que deixa a dupla interpretação se tem a ver com a tecnologia do 5G ou se tem a ver com os dados em questão. Se existe alguma limitação, tem que ser colocada negrito na parte inicial da apresentação da exposição dos tarifários. Tem que haver... A Anacom pode regular, mas a Anacom não regula porque não quer. Quando é que vocês compreendem isto, meus amigos? E isto não é... Reparem, se vocês estivessem sentados nas cadeiras da Mel, da NOS, ou da Vodafone, ou da Digi, ou de outra qualquer, vocês iriam fazer exatamente a mesma coisa. Porque vocês estão lá para se proteger a vocês. Compete ao regulador, enquanto entidade pública e responsável pela regulação deste setor, garantir que as operadoras, apesar de tentarem fugir, não fujam. Mas é preciso a Anacom trabalhar. Mas é preciso a Anacom fazer as coisas como elas têm que ser feitas. E o que tem vindo a ser feito nos últimos anos é tudo menos aquilo que tem que ser feito. E quando houve um período de tempo em que a Anacom fez, foi hostilizada, foi martirizada, porque o Cadete Matos ia destruir o progresso, o Cadete Matos ia destruir o investimento, porque Portugal ia passar a viver por carta e íamos passar a ter um telefone fixo em cada esquina porque o Sr. Miguel Almeida ia deixar de investir nas redes e a Mel e a Vodafone também. Ia haver o fim do mundo. Não ia haver o fim do mundo. Ia haver regulação. Ia haver controle, ia haver escrutínio, não é? E o Cadete Matos, se não fez mais, foi porque não conseguiu fazer, não é? E esta questão atravessou também o seu mandato. E estas propostas que estão aqui já cá estavam. Reparem, só para vocês terem noção do que eu não estou a mentir, se vocês vierem aqui ao site, esta indicação que está aqui no site foi publicada em 2020. E a última atualização data de 2020. Há 6 anos que isto está aqui inalterado. Há 6 anos que isto está aqui inalterado. Está no site da Vodafone. Consta no que está aqui presente. Portanto, não venham com tretas. Há 6 anos que isto está aqui. Ainda não houve tempo do regulador olhar para isto e perceber. Então, mas espera aí, estamos aqui perante um caso que pode efetivamente levar-nos aqui a ir contra esta tal norma que nós lançámos em 2014. Deixem-me cá ver isto. Ou pelo menos, não é? Não acontece. Ok? Não acontece. E vocês têm que compreender isto, pessoal. Não é polémica, não é gritaria, não é stress. É uma coisa simples. É vocês começarem a olhar para os problemas de onde eles vêm. A origem destes problemas chama-se Anacom. E a sua inaptidão para a regulação demonstrada nos últimos anos, porque isto está aqui há 6 anos no site. Isto está aqui presente. Vocês podem dizer, ó Pedro, mas olha, eu até tenho o serviço e agora fui ler os termos e condições e não consta lá. Ó Pedro, mas até acontece uma coisa engraçada. Eu tenho esse serviço e utilizo à vontade e não me limita nada à velocidade a partir dos 200 GB. Não me interessa. Está presente num site, está presente para que todos possam ler e tem que ser resolvido. Não é resolvido porquê? Porque eu não sou pago para estar a fazer este tipo de análise, ou neste caso para estar a fazer este tipo de trabalho que a Anacom devia ser feito. Mas os senhores que estão na Anacom a trabalhar precisam de o fazer porque é esse o trabalho deles. É andar em cima das coisas, não é esperar que sejam os clientes a descobrir os problemas e enviar para eles, que é para eles depois verem, se tiverem um tempinho aí, durante um almoço ou um jantar, logo mandam um e-mail a perguntar o que é que se passa. Estão a perceber? Meus amigos, eu quis-vos mostrar isto, não com a coisa de estar a defender um, atacar o outro. Sinceramente,
deem-me esse desconto, está bem? Deem-me esse desconto. Acho que nesta altura do campeonato tenho muitos vídeos, já ataquei muitas vezes o cartel, as incumbentes, a Anacom, aqueles que forem, deem-me esse desconto. Não me venham dizer que eu estou a defender A, que eu estou a defender B, que estou a defender C, nem que vos estou a prejudicar. Eu só quero que vocês entendam uma coisa. Tirem o foco das operadoras neste momento e metam o foco na Anacom. Porque se depender das operadoras, não vai mudar nada. Metam o foco na Anacom. Se querem um mercado das telecomunicações sem este tipo de coisas, metam o foco na Anacom. Ok? É este o objetivo dos meus vídeos. É este o meu objetivo de fazer-vos canalizar essa energia, essa revolta que vocês têm, que é verdadeira e que é justificada por este tipo de coisas, mas para lado para lá. Porque se nós formos por absurdo, as operadoras vão se defender com argumentos tão ridículos como este que eu inventei aqui. E acreditem, eles são muito mais inteligentes que eu e que conseguem pensar em coisas muito mais recambulescas para se defenderem de qualquer tipo de acusação. Está bem, meus amigos? Portanto, fica aqui mais um vídeo e vemos no próximo. Viciado Comenta.